Nesse vídeo que eu falei acerca de salvação, mas muitas das vezes quando nós pensamos em salvação, nós pensamos em uma religião tal, uma denominação tal, mas eu na verdade quero falar da problemática da salvação, que o real problema da salvação é que Deus é justo, não necessariamente uma denominação ou algo do gênero. Mas eu vou tentar resumir um pouco acerca desse tema, porque é um pouco extenso de explicar, mas eu vou resumir um pouco o tema. Pessoal, Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, antes mesmo de começar a explicar, vou compartilhar com vocês um versículo que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, para entender essa problemática da salvação, nós devemos perceber uma coisa, que quando nós vemos ao nosso redor máquinas, carros, celulares, nós temos uma impressão clara que existem pessoas que fizeram essas coisas. Nesse caso, pessoas que têm a capacidade disso. Mas quando nós olhamos para o quesito céu, terra e tal, nós percebemos que Deus é que fez os céus e a terra. E o mesmo Deus que fez os céus e a terra fez o ser humano. E fez o ser humano para a sua glória, honra. E tudo isso englobava que o ser humano era justo, santo diante de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus que o fez é justo, santo. Então, quando o homem acaba pecando contra Deus, o homem acabou herdando uma natureza pecaminosa. Ou seja, essa natureza pecaminosa faz com que o homem acabe fazendo tudo aquilo que ele quer. Ou seja, faz as coisas que é contrária à vontade de Deus, tornando-se inimigo de Deus. Por isso, no próprio livro também de Romanos, a palavra de Deus nos apresenta dizendo que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Ou seja, quando a palavra de Deus diz aqui carne, está a enfatizar essa nossa natureza pecaminosa. Ou seja, essa nossa natureza pecaminosa é contrária à vontade de Deus. E isso nos torna inimigos de Deus. Então, nesse contexto, nós percebemos que a nossa natureza pecaminosa é contra Deus. Mas por que toda essa questão de explicar acerca disso? É para entendermos de um certo ponto o que nós lermos aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por conta dessa natureza, nós acabamos pecando. E depois de pecar, nós já nos tornamos também pecadores. Ou seja, somos pecadores porque nós temos essa natureza, mas também porque nós pecamos contra Deus. E nenhum réu aqui na terra, diante de um tribunal, por mais que ele tenha feito coisas boas, ele será julgado pelaquilo que ele fez de mal. E nós vemos esse caráter de Deus se apresentando também, que Deus julgará cada um segundo aquilo que nós fazemos. E não só, quando nós pecamos, nós temos algo em nossa consciência que diz: você pecou, por quê? Porque Deus nos fez santo e perfeitos diante dele, para que nós vivemos nessa comunhão e essa estrutura de santidade. Mas por conta do pecado o homem perdeu. Mas o que isso tem a ver com a problemática da salvação? É que quando nós vemos nos nossos dias, nós vemos pessoas dizendo: não, a minha igreja salva, a minha religião salva e tal, mas o ponto aqui não é se a religião salva ou não, a minha é melhor porque tem luzes, tem isso. Não. A problemática aqui é que o Senhor é justo. Graças a Deus que o Senhor é justo. Por quê? Porque, primeiro ponto, que seria algo muito penoso perceber que o Senhor vai deixar que as pessoas que são injustas, pecadoras, também entrarem para o céu, serem salvas. Não, isso doeria. Bom, isso doeria. Bom, isso iria. Bom, isso ia doer o coração de pensar que Deus é injusto, mas a verdade é que Deus é justo. Então, isso é uma boa notícia, mas também acaba sendo uma notícia desesperadora para aquele que não é justo. Nesse caso, eu e você. Por quê? Porque se nós vivemos segundo a nossa natureza, nós receberemos essa justiça de Deus. Mas, 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 existe uma boa notícia no Evangelho, em que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Jesus morreu na cruz para que todos nós fôssemos salvos. Mas aí está o problema, que a justiça de Deus foi revelada em Jesus. Por que a justiça de Deus foi revelada em Jesus? Porque
Assim como você, assim como eu, não tenho como me justificar diante de Deus. Não tenho como dizer, Deus, eu sou perfeito, sou santo, então permita-me que eu entre no céu. Não tem como. Porque nós sabemos que pecamos diante de Deus. Nós sabemos que temos pecados diante de Deus. E isso não vai deixar que nós entremos no céu. Por quê? Porque Deus é justo. Então, todas as outras religiões, todas as outras congregações e tal, vão dizer uma simples coisa. Você precisa fazer o bem para ganhar o favor de Deus. Você precisa fazer o bem para ter esse favor de Deus e Ele te conceder o céu. Mas na verdade, por mais que você faça o bem, você vai pecar. Com certeza. Necessariamente você vai pecar. Porque a sua natureza é contra Deus. E a sua natureza é essa de pecado. É da carne que te leva a pecar. Mas quando você recebe Jesus, você é justificado diante de Deus. Ou seja, você já não é pecador diante de Deus. Você é justo e santo porque é pela justiça de Jesus. E você também tem o Espírito Santo, o que te faz você, por mais que viva nessa terra, seja santo, assim como Ele é. E por isso que o versículo diz assim a seguir. Assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Aqui está o ponto. Ou seja, a questão de Cristo morrer na cruz foi para que Deus manifestasse a sua justiça. Ao ponto que eu, por mais que eu seja pecador de que gênero, que se eu creio no sacrifício de Jesus, Ele me purifica e me justifica diante de Deus e me perdoa dos meus pecados. E nisso me torna santo através do Espírito Santo. Porque mediante a fé em Jesus. Não porque eu fiz alguma coisa, não porque os meus atos não, mas por quê? Porque eu criei no sacrifício de Jesus. Por que o sacrifício de Jesus é tão perfeito e tal? Por quê? Porque ele satisfez a justiça de Deus. Bom, como eu estava a dizer, o tema é um pouco extenso, mas eu quero compartilhar aqui em poucas palavras. Então, só para terminar, o versículo diz assim, no verso 26 diz: sendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, se Deus nos justificar, ou melhor, se Deus nos dizer podemos ir para o céu com pecado, ele estaria sendo injusto. Assim como mesmo um juiz terreno não pode dizer, talvez porque o filho ou o sobrinho dizer não, você pode ir para casa, não precisa pagar nada, o preço pode ir para casa. Ele estaria a ser injusto, porque ele tem que cumprir a lei. Então, porque ele é justo. Mas se o Senhor Todo-Poderoso é ainda mais, ele não vai fazer isso. O que nos remete a uma coisa, que Jesus é a única solução. Jesus é o único caminho para que nós possamos ser salvos. Por quê? Porque a justiça de Deus foi manifesta em Jesus. Porque nos outros sítios, em qualquer outro lugar, se você for a saber, se você for a perguntar acerca da salvação, sempre vai se basear na sua própria justiça. Mas a nossa própria justiça não satisfaz a justiça de Deus. Não temos como nos justificar diante de Deus, porque nós sabemos com certeza que nós pecamos. Mas através de Jesus, através da graça, através desse amor que Jesus manifestou na cruz, nós podemos ser salvos e ter a graça de um dia viver com Deus para sempre, em toda a eternidade. Não necessariamente porque eu sou bom, mas porque aquele que é bom pagou o preço por mim. Aquele que é bom morreu em meu lugar, pagou o preço em meu lugar, morrendo na cruz. Uma morte de cruz que pelo seu sangue temos a redenção em Jesus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a maior problemática da salvação não é a questão de placa de igreja, placa de religião, não. É Jesus, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Ou seja, nenhuma religião salva, Jesus sim. Ninguém pode nos salvar, Jesus sim. Porque somente em Jesus o problema da justificação é resolvido. Porque somente em Jesus, pelo amor que Ele demonstrou na cruz, nós temos como ser salvos. Por quê? Porque em Jesus a justiça de Deus foi satisfeita. E essa é a problemática da salvação, que a justiça de Deus precisava ser satisfeita, na qual o preço que eu merecia, o castigo que eu merecia, foi aplacado em Jesus.
E nisso você pode ser justo. Eu posso ser justo por conta de Jesus Cristo. Não por conta de mim, por conta de Jesus. Por isso que essa é a promessa, cara. E Jesus te ama. Jesus te ama. E assim como Ele me amou, Ele também te ama. A Bíblia diz que assim como o Pai o ama, Ele também ama a ti. E nisso eu quero dizer que o quê? É possível sim ser salvo. É possível sim herdar a vida eterna. Mas não é necessariamente pelo que eu fiz ou faço, mas porque Jesus pagou o preço por nós. É isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Peace.